Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thierry e eu vou trabalhar com vocês hoje a aula de número 38 para a segunda série do ensino médio sobre as principais produções agropecuárias do Brasil. Antes de começarmos a aula, eu gostaria de passar para vocês dois recados. Em relação à sua presença no Classroom, é necessário que, ao acessar a aula, você clique na atividade obrigatória, responda as duas questões e depois clique em enviar. Aí sim a sua presença estará registrada. Para aqueles alunos que recebem atividades impressas, vocês devem retornar essas atividades às escolas para que os seus professores possam corrigir a atividade e atribuir uma nota. Dito isso, vamos à nossa aula. Bom, o objetivo que nós temos com a aula de hoje é conhecer quais são as principais e também onde ocorrem as principais produções agropecuárias, no ponto de vista do território nacional e os impactos gerados para a sociedade. Primeiro, é necessário relembrar o que diz o conceito. Então, quando a gente estabelece a expressão agropecuária, nós estamos nos referindo tanto às atividades agrícolas quanto pecuárias, que são desenvolvidas de diversas formas. Isso nós já sabemos. Ela pode ser desenvolvida de uma maneira mais simples, como ela pode ser desenvolvida de uma maneira mais sofisticada, utilizando mais recursos, sendo mais moderna e objetivando uma maior produção. O Brasil é um dos principais países produtores e exportadores de recursos provindos da agropecuária. Em relação então ao território brasileiro, nós percebemos que o Brasil é um dos mais representativos no que se refere a essa produção agropecuária no mundo. Considerando as riquezas geradas por essas atividades, nós sabemos que 6,2% do produto nacional bruto brasileiro vem diretamente dessas atividades, agricultura e pecuária. E 38% quando a gente considera as demais atividades econômicas que serão desenvolvidas a partir da agricultura e da pecuária. Quando consideramos então o território e a ocupação dessa terra pela agropecuária, nós percebemos que grande parte do Brasil está sendo ocupado por essas atividades. Algumas regiões já são de ocupação mais antiga, né? Por exemplo, o estado do Paraná e o seu interior, que nós sabemos que é um estado que se destaca na produção de grãos a nível nacional e que se deve principalmente às condições naturais do estado. O clima, o solo, que proporciona o desenvolvimento dessa agricultura com bastante facilidade, digamos assim. Agora, se nós formos perceber outros estados, eles, a partir de um determinado tempo, é que eles começaram então a desenvolver essas atividades agrícolas e pecuárias. A gente tem um grande destaque para a região centro-oeste, onde estão os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, que inicialmente, pensando as condições naturais, o solo não era o mais adequado para o desenvolvimento da agricultura. Porém, a biotecnologia, que é uma técnica empregada da Revolução Verde, fez com que fosse possível amenizar a acidez do solo e o plantio se tornasse então viável para essa região. Bem como outros estados também vêm abrangendo essas atividades ao longo do tempo, que é o que nós chamamos a expansão da fronteira agrícola, onde nós vamos perceber que algumas regiões onde antes essa atividade agrícola não era bem desenvolvida, ela passa a fazer parte da região. Nós temos um grande destaque então entre os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e o Pará, onde essa expansão da fronteira agrícola foi fazendo com que áreas que se tinha cerrado, que é um bioma brasileiro, e a floresta amazônica fosse sendo substituída então por essas produções agrícolas. Bom,
E pensando ainda sobre esse aspecto, nós temos a evolução e as áreas onde a soja é desenvolvida no país. Lembrando que a soja é o principal produto de exportação do Brasil para diversos países. As técnicas que são implementadas fizeram então com que a fronteira da soja se expandisse para climas tropicais e também a Amazônia. Então, o que eu falava anteriormente sobre o fato de que a fronteira agrícola foi se expandindo por essas regiões é porque as técnicas implementadas na Revolução Verde proporcionaram isso, essa correção da acidez do solo do cerrado, que fez com que uma área de clima tropical pudesse também servir para a produção de soja, que é o caso desse mapa exemplificado. Bem como as áreas da floresta amazônica, que também já foram dando lugar para a expansão dessa fronteira agrícola da soja, que, como está descrito, é o principal produto de exportação do Brasil. Então, essas manchinhas verdes que a gente observa no mapa do Brasil representam justamente essas áreas onde a soja está sendo plantada e o cultivo tem acontecido, tá? Então, pensando essa questão, primeiro, da expansão agrícola, da fronteira agrícola, nós vamos responder o primeiro exercício. Considere a expansão da fronteira agrícola da soja no país. Quais seriam as consequências para o espaço urbano desse aumento da área destinada ao plantio? Há umas aulas atrás, vocês já tiveram o conhecimento sobre o espaço urbano. Nós gostaríamos de agora conectar esses conhecimentos que vocês já tiveram e perceber que uma ação no campo pode gerar também consequências para o espaço urbano. Então, quais seriam essas consequências da expansão da fronteira agrícola de soja no Brasil? Pense e responda a essa questão.
E aí, pessoal, pensaram essa questão? Nós temos infinitas possibilidades para colocar na resposta. Uma vez que a fronteira agrícola se expande e nós temos área onde antes não era o comum o desenvolvimento desse tipo de plantio e agora passa a ser, nós teremos então consequências para quem vive nesse espaço e principalmente, se essas pessoas saírem desses locais e forem para a cidade, que é o que nós chamamos o êxodo rural, nós teremos então uma quantidade maior de pessoas no espaço urbano. E por esse motivo, as consequências são inúmeras. Bom, as áreas ocupadas serão tomadas de máquinas e tecnologia no processo dessa produção. Não vão exigir mais tantos trabalhadores. Ou seja, não precisa que muita gente viva no campo para que a produção seja grande. Por mais que tenha acontecido uma diminuição de pessoas no campo nos últimos anos no Brasil e a urbanização se torna mais presente, nós não tivemos uma diminuição da produção. Muito pelo contrário, a produção agrícola ela só aumentou, mesmo que a quantidade de pessoas não tenha ido nesse mesmo sentido. Nesse caso, vão então essas pessoas para os ambientes urbanos, o que pode gerar impactos diversos. Eu citei aqui alguns, que também pode ter coincidido com o que vocês citaram, como pode ser que vocês tenham pensado ainda outras possibilidades. Eu citei o desemprego. Essa pessoa que sai do campo e vem para a cidade, nem sempre tem qualificação para o trabalho que é ofertado no espaço urbano. Então, ela não vai encontrar um emprego logo que chega à cidade. Então, esse desemprego é uma das consequências desse movimento. Bem como a informalidade. As famílias precisam se alimentar, precisam viver e, muitas vezes, os adultos da casa acabam buscando trabalhos, mesmo que informais, sem uma carteira registrada efetivamente, para que a família tenha o seu sustento garantido. A gente poderia também pensar a formação de favelas, ou seja, essas comunidades elas foram surgindo justamente porque essas pessoas chegam no espaço urbano e não têm condição de adquirir a sua casa logo que chegam. E muitas vezes ocupar uma área acaba sendo uma opção. O que é importante a gente lembrar também que a consequência disso, e daí é uma discussão muito mais ampla, é a gente pensar que muitas vezes essa ocupação acontece em áreas de risco. Então, o problema pode ser ainda maior para esses espaços urbanos. Então, o que acontece no campo traz reflexos para a cidade. É isso que tem que estar claro para cada um de nós. Essa conexão entre os assuntos que vocês já viram aqui durante essas aulas. Bom, avançando um pouco mais, aqui nós damos destaque então para a produção de cana. Cana-de-açúcar, que foi o principal produto de exportação do Brasil no período colonial, em que essa cana a produção acontecia no país e esse recurso era levado para outros países, principalmente na Europa, e que durante muito tempo, então, essa atividade, esse tipo de produção foi tão importante para o país. Nos últimos anos, pensando a década de 90, 2000, 2010, houve de novo um novo incentivo para a produção de cana no país, para a produção de etanol, que é um combustível utilizado nos automóveis, por exemplo. Hoje, o principal estado que produz cana no Brasil é São Paulo. Mas nós percebemos um destaque também para os estados da região Nordeste e também grandes produções no Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Em relação à produção de arroz, nós temos um destaque para o Brasil, porque do Ocidente é o país que mais produz arroz. E aqui no Brasil ainda nós damos um destaque especial para o Rio Grande do Sul, onde os pampas, que são áreas em que o relevo é bastante plano, faz com que haja também, isso relacionado ao clima da região, uma umidade muito grande. E essa umidade, essa presença da água, proporciona então o desenvolvimento de arroz nessa região.
Observe que também há um destaque para o Tocantins e para o Mato Grosso. Avançando um pouquinho mais em relação à uva, nós temos que o Brasil produz uva e derivados, né? Poderíamos pensar aqui sucos, vinhos, espumantes, né? E que há um destaque muito grande para o estado do Rio Grande do Sul, onde cerca de 70% da produção provém desse estado. Porém, a Bahia e Pernambuco também despontam como grandes produtores de uva no país. Em relação à produção de laranja, nós temos que o Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores do mundo. Fica fácil da gente perceber no mapa, com essa manchinha tão grande em cima do estado de São Paulo, que é justamente o estado que mais vai produzir laranjas no país. Em relação à produção de café, também era uma grande riqueza do país no início do século XX e que hoje nós temos um grande destaque para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo na condição dessa produção do café. Bom, pensando esses exemplos de produção e localizando eles no território nacional, vamos pensar esse gráfico e a evolução dessa produção no Brasil. Analise o gráfico a seguir e escreva o que é possível perceber sobre a produção brasileira no período representado. Bom, nós temos aqui desde os anos 1980 até 2011. E nós percebemos um destaque, então, para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Então, percebam o quanto que evoluiu ao longo do tempo essa produção. E o que é possível, então, inferir a partir dessa evolução dessa produção no país. Pense e depois escreva sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar aqui aspectos relacionados a essa evolução da produção representada no gráfico? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa perceber o que evoluiu. Foi a produção do quê? Bom, então nós temos aqui a evolução colocada da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Veja, o próprio nome nos dá algumas dicas do que seriam essas plantas, né? A oleaginosas, por exemplo, nos dá a dica que deve ser uma planta que se produz óleo, né? Então nós podemos pensar diversas plantas que têm essa condição. Você já utilizou em sua casa, por exemplo, óleo de soja? Então, nós pensamos dentro dessa produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, esse tipo de grão, tá? Que é possível, então, desenvolver essa plantação e a gente já viu em slides anteriores e na nossa conversa de hoje de que essa produção é bastante significativa no Brasil. Bom, o que se pode dizer a partir disso? Que a produtividade agrícola do país ela apresentou um crescimento muito significativo, o que explica os bons números do agronegócio. Então, quando você olha para o gráfico, você percebe que houve uma evolução bastante grande desde a década de 80 até o ano de 2011 nessa produção. Inclusive, já dissemos anteriormente que o Brasil é um grande produtor de soja e também há destaque para outros cereais, né? Então, o Brasil tem essa condição no contexto internacional. Bom, evoluindo ainda um pouquinho, agora nós vamos falar sobre a pecuária, que é a criação de animais, porque o Brasil também se destaca na exportação de carne bovina, suína e também carne de frango para diversos países. Esse primeiro exemplo traz a condição da pecuária bovina. Então, o Brasil e a Austrália são os países com maiores rebanhos. Basta a gente pensar que boa parte desses animais são criados soltos, nem todos, são criados soltos e o fato de termos um território vasto, um território grande, proporciona então a criação desse tipo de animal. A carne brasileira vai ser exportada para diversos países. Se você observar aqui no mapa, você vai perceber que boa parte dos estados brasileiros possuem esse tipo de pecuária. Em relação a essa criação de bois, nós também podemos pensar uma questão. De que forma que o pequeno produtor ele pode ser incluído, ele pode fazer parte dessa cadeia produtiva de bovinos? Então essa é a pergunta. De que forma o pequeno produtor pode ser incluído nessa cadeia produtiva? Letra A, comprando áreas para tratar desses bois? Letra B, competindo com os grandes produtores? Letra C, estabelecendo regras específicas para que os pecuaristas sigam? Ou letra D, fazendo parcerias com os frigoríficos, de modo que as empresas não precisam comprar terras? Para um pouquinho e pensa, e depois anote sua resposta correta.
E aí, pessoal, pensaram essa questão? Ela não é tão simples assim. Você precisa pensar de que maneira que o pequeno produtor ele vai fazer parte dessa cadeia produtiva de bovinos. Comprando áreas para tratar desses bois? Veja, o pequeno produtor nem sempre vai ter essa condição de adquirir mais áreas. Letra B, competindo com os grandes produtores? Também facilmente percebe-se que o pequeno produtor não vai ter essa condição de competição. O pequeno produtor estabelecer regras para os pecuaristas também não é conveniente. Agora, a letra D, fazendo parcerias com os frigoríficos, com as grandes agroindústrias, de modo que essas empresas não precisam comprar terras, acaba sendo algo vantajoso para os dois lados. Para o pequeno produtor, que vai receber por esse cuidado com o animal, e para as grandes empresas que não terão algumas obrigações para cumprir. Não precisarão comprar a terra e também algumas leis específicas elas não precisam cumprir porque efetivamente não são as proprietárias dessa terra. Então, a resposta do exercício é a letra D. Gostaria de fazer um adendo aqui com vocês, onde está escrito Brasil e Austrália são os países com maiores rebanhos bovinos. Gostaria de lembrar vocês que a Índia é um país onde, tradicionalmente, por conta da cultura do país, o cuidado com os animais nesse sentido é muito grande. Então, é uma questão cultural. Aqui, como nós nos referimos ao agronegócio, nós estamos considerando os países que efetivamente fazem comércio com esses bois, ok? Continuando então. Em relação ainda à pecuária, nós temos que o Brasil é o maior exportador de carne de frango. E além do Brasil, a França também se destaca nessa exportação. Considerando então o território brasileiro, nós vemos um destaque inclusive para o estado do Paraná também, bem como as maiores produções estão no estado de São Paulo. Também, em relação às aves, vai haver uma grande parceria de frigoríficos com esses proprietários de terra, esses pequenos produtores, que vão cuidar dos animais e receber uma certa quantia por esse cuidado. Em relação aos suínos, a Rússia é o grande comprador do Brasil. Ocorre principalmente no sul esse cuidado. Observe ali Santa Catarina como sendo o estado com uma maior quantidade desse rebanho, bem como o estado do Paraná e o Rio Grande do Sul. E essas parcerias elas continuam. Então, o pequeno proprietário de terra disponibiliza sua terra para o cuidado com esses animais. Tanto os bois como também as aves de diferentes situações, bem como os suínos. E essa parceria proporciona, então, essa condição para esses produtores. Vamos, então, pensar a nossa segunda questão? Qual região brasileira vai se destacar na produção tanto dos suínos quanto das aves? Letra A região norte. Letra B, a região nordeste. Letra C, a região sudeste. Ou letra D, a região sul. Pensa um pouquinho no que nós conversamos agora há pouco, lembre dos mapas que foram apresentados representando essa situação e marque a resposta correta.
E aí, pessoal, conseguiram responder a questão? Ela é relativamente simples. A pergunta é: qual região brasileira se destaca na produção de suínos e aves? Bom, considerando as opções que você tem aqui disponível, a região sul é justamente a região brasileira que vai se destacar nessa condição. Lembre dos mapas que mostramos anteriormente, em que a produção de suínos tem um grande destaque para a região sul, estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a produção de aves também tem um grande destaque para a região sul, né? Muito que São Paulo também aparece nessa situação, mas considerando os dois cuidados, os dois tipos de animais, nós temos então a região sul. O que falamos durante essa aula foi que nós percebemos, conhecemos a localização das principais produções agrícolas brasileiras, pensando a agricultura e também, nesse segundo momento, a pecuária, o cuidado com o animal. E percebemos a importância dessas atividades, os impactos que são gerados para a sociedade, os impactos tanto positivos quanto negativos. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e até a próxima!